Olá, meu nome é Leandro Franco e gostaria mais uma vez de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E nesse dia eu gostaria de meditar com você acerca da vida humana, né? Tem ganhado muito destaque a vida do ser humano nesses dias, mas será que sempre foi assim? Para isso, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos 8, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus, tá bom? Salmos 8 diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta do que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. É impressionante como esse salmo, para glorificar a Deus, ele mostra a obra de Deus na sua criação. Ele começa a mostrar a majestade do Senhor que enche toda a terra. É dito que os céus proclamam a glória de Deus. Esses dias atrás, conversando com um amigo de trabalho, né? A gente falando acerca da beleza do céu, a qual nenhum pintor poderia pintar o céu tão belo como Deus o fez. No sol se pondo, o contraste, né? A mistura da cor, né? Do vermelho com o azul. É perfeita a criação de Deus. E se tem um pintor neste mundo, né? Que exalta tudo, né? A sua obra e é merecedor de toda a honra e toda a glória, né? Se tem um artista que deve ser glorificado e adorado é o Senhor, pois todas as coisas que ele fez são belas. Nós, meras criaturas, apenas replicamos aquilo que o nosso Criador colocou como padrão de belo, né? Então todo artista ele tem referência na criação de Deus e exibe em suas artes a glória de Deus. Não é à toa que o salmista, ao contemplar, né, aos céus, contemplo a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste. Você vê toda a criação, o luar, né? Na minha cidade, um pouco mais no interior, você pode ver o céu estrelado, muitas vezes a lua iluminando, né? Sem precisar de uma luz artificial como as dos postes, né? Você vê o esplendor da glória do sol, né, refletindo na lua, e você vê toda a criação do Senhor, como é perfeita, como é bela, organizada, demonstrando a glória de Deus. E você vê todo esse esplendor, e diante disso o salmista pergunta: quem somos nós? Quem é o simples mortal para que o Senhor se importe com ele? É engraçado quando nós fazemos essa pergunta, porque o nosso coração não é grato. O nosso coração, ele muitas vezes ele somente gosta de ser servido, né? Isso tem reflexo muitas vezes na nossa natureza. Quando você dá um presente para a criança, ou você já chamou a atenção de uma criança, ou você já foi chamada a atenção, né? Quando nós presenteamos uma criança, normalmente você tem que sempre falar obrigado, ou, né,
sempre está lembrando ali. E, infelizmente, mesmo isso não passa na vida do crente, né? Existe uma dificuldade, muitas vezes, de termos um coração grato ao Senhor, né? E isso reflete mesmo nos nossos cultos de oração. O momento de gratidão, deveria ser o momento mais longo, né, dos nossos cultos de oração, nosso momento de oração, e aos momentos mais rápidos, porque não lembramos do que o Senhor tem feito para nós. E o salmista faz essa pergunta: por que um ser tão glorioso, tão esplendoroso, que criou os céus e a terra, que exibe a sua glória, né, em toda a sua criação, por que se importaste com nós, simples mortais? Ele diz assim, né, acerca do homem: quem é o homem para que te importes com ele? Quem é eles? Quem é o ser humano? Né? E aqui, irmãos, a gente deve lembrar que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, ele foi criado para ser a coroa da criação. Como eu falei lá no começo, não tem sido assim por causa do pecado que entrou no mundo. Nós escolhemos desobedecer o nosso Senhor. E mesmo assim, nos colocamos em rebeldia diariamente contra Ele. Mesmo Ele fazendo de nós a sua coroa da sua criação. Mesmo Ele demonstrando a glória dEle, pois nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E não diga a imagem física, mas em questão intelectual. Só o ser humano é capaz de amar e tem alguns aspectos, alguns atributos de Deus que é repassado a nós como seres humanos, ainda mais quando há conversão, né? A entrega, né, das nossas vidas ao próprio Deus. E diante disso tudo, nós vemos a situação do ser humano hoje, com doenças, né? Com essas tristezas que têm nos abatido. Nós olhamos lá para Gênesis e vemos como que o Senhor nos criou tão perfeitamente para sermos, por assim dizer, né, os gerentes de toda a criação. Quando nós caímos em Adão, a criação se revoltou contra nós. É dito em Romanos que a criação geme por causa do nosso pecado. E você vê cada vez mais isso mais nítido, principalmente em nossos dias. Doença nos assolando, quando não o próprio ser humano, falando que a vida de um animal é mais precioso do que um ser humano. Isso nos traz, né, a importância de nós pensarmos quão valiosa é a vida do ser humano. Você pode procurar na Bíblia inteira. Nenhum Salvador foi colocado para os anjos. Nenhum Salvador foi colocado para os animais. Mas o nosso Salvador, o nosso Deus, se encarnou como homem. E como Deus homem, morreu naquela cruz. E como Deus homem, ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos a coroa da criação de Deus. E diante desse momento triste, né, tem sido valorizado novamente a vida do ser humano. E diante dessa situação, somente um crente pode olhar para o seu Senhor e ter um coração grato a Ele. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para o Senhor olhar para nós? O que fizemos? Nada. Né? Eu não pago o ar que eu respiro. O que eu fiz para ter uma visão? Ou o simples comer e ter um doce, né, paladar, né, ou ouvir uma música. O ser humano, ele demonstra a glória de Deus em sua criação. Diante dessa situação, irmãos, devemos valorizar aquilo que Deus realmente valoriza,
que é a vida do homem. Devemos pensar para que Deus nos criou. E assim como toda a criação foi criada para a honra e louvor de Deus, nós também fomos criados para adorar ao Criador e não a nós mesmos. Porque quando nós, em Adão, preferimos, a nós mesmos, nós caímos junto com ele. Então, diante dessa situação, eu convido a você a glorificar o seu Deus pela sua vida, pois nenhuma outra criatura foi digna de ser chamado à imagem e semelhança de Deus. Então, neste momento, não valorize somente a vida humana diante da situação, mas pense a importância dela. E se você não conhece a Cristo como seu Salvador, repense sua vida, pois ele veio a este mundo como um ser humano e morreu por ser humanos perdidos. É isso, irmãos, gostaria de falar acerca da vida humana, da importância que ela tem. E se você tem gostado desses conteúdos que eu tenho passado aqui no YouTube, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, para que você receba sempre, as mensagens e os devocionais. Estou pensando também em trazer reviews também de livros que eu tenho lido, e tudo isso para abençoar o povo de Deus, tá bom? Deus abençoe e obrigado, até mais.